Quando eu contei que eu larguei um emprego de 15 mil reais por mês para tentar viver do YouTube e vir morar aqui na Bahia, sair lá de São Paulo, cara, teve gente que achou que eu tava ficando louco. Hoje eu moro nesse sítio, surfando quase todo dia, ganhando menos do que naquela época, mas vivendo uma vida muito melhor. E tudo começou com essa planilha aqui. É isso que eu vou te mostrar agora, como que eu planejei financeiramente para fazer isso sem me arrepender, sem me desesperar depois. Antes de te mostrar a planilha, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém sabe. Mesmo ganhando muito bem num banco, um salário que hoje em dia seria equivalente a 23 mil reais por mês, eu me sentia emocionalmente exausto. Era comum eu ser desrespeitado no meu trabalho. Teve um dia que um diretor na frente de todo mundo na reunião falou: velho, isso aí que você tá fazendo é ler jornal pra mim, isso aí eu faço sozinho, não preciso de você. E olha que foi depois de virar noites em claro pra entregar projeções detalhadas pro filho da mãe, ele me dá uma dessa. Foi nesse tipo de ambiente que eu comecei, cara, a perguntar pra mim mesmo, é pra isso mesmo que eu tô me dedicando minha carreira? É por esse motivo que eu tô vendendo meu tempo? Essa pergunta não saía da minha cabeça e foi aí que eu comecei a encarar o meu planejamento financeiro como uma porta de saída pra essa agonia. Eu sempre gostei de planilhar, de ter controle da minha vida financeira, e isso foi essencial para eu tomar essa decisão com mais segurança. Na época que eu trabalhava no banco, meu salário anual era de 180 mil, que era o salário do mês, mais o bônus, né? Porque é muito comum em banco de investimento você ter um salário relativamente baixo e um bônus bem gordinho, o que dava esses 15 mil reais por mês. Mas não é só o quanto que a gente ganha que importa, é quanto a gente gasta também. Na minha planilha eu separava todos os meus gastos fixos, por exemplo, aluguel, algumas contas mais importantes, quanto que eu gastava com transporte, de coisas mais variáveis, né? Alimentação, viagem, lazer, um curso ou outro que eu fazia, uma coisinha ou outra que eu comprava. Vamos lá pro meu escritório que eu vou te mostrar a planilha. Essa planilha aqui eu acho muito boa, cara. Você tem uma coluna para cada mês do ano, janeiro, fevereiro, março. E aí você anota aqui o salário que você recebeu no mês. Se você tiver outras fontes de renda, se você tiver uma casinha que você aluga para alguém, se você recebe pensão, hora extra, 13º, férias, cara, tudo você vai anotando aqui. Então vamos supor, 3.500 por mês, mas sei lá, 700 da kitnet que eu alugo, e eu recebi uma antecipação de férias de 1.000 contos. Boa, ele já soma tudo quanto você ganhou no mês. Se você investiu alguma coisa, por exemplo, 300 reais no Tesouro Selic, você coloca aqui no Tesouro Direto, ele já calcula que, referente à sua receita de 5.200, 6% foi para investimento. E aí entram as despesas que ele categoriza como fixas e variáveis. Nas fixas, você vai anotando aqui, por exemplo, se você paga aluguel, você anota aqui. Se você paga 350 de condomínio, você vai anotando. Se tem prestação da sua casa de 1.200, você anota aqui. Tem um monte de coisa, diarista, você gastou nesse mês 300 reais. E você vai anotando tudo que você tem. Nesse caso, nesse meu exemplo bem resumido, 36% de tudo que eu recebi, que é 1.850, foi para despesas fixas. E tem as variáveis, né? Luz, 120, água, 80 reais. E assim você vai preenchendo ao longo do mês, de modo que você consegue lá no fim do mês. E assim você vai preenchendo ao longo do mês para você ter controle total de para onde foi seu dinheiro, em qual categoria, se você gastou mais com vestuário, mais com lazer, mais com saúde, alimentação, transporte, você vai saber tudo direitinho. Vai ter controle de quanto dinheiro sobrou para você no mês, quanto faltou eventualmente. E o mais legal é que com esse tipo de calculadora, que você vai acompanhando mês a mês, você consegue identificar para onde está indo seu dinheiro. Eu sempre lembro que teve uma época que eu pegava Uber, e era no comecinho do que o Uber existia lá em São Paulo, e eu fazia uma corrida de 14 reais, uma mais distante de 30 reais, hoje em dia tá muito mais caro, e eu achava que eu não tinha passado de 200 conto no mês, que a gente vai passando tudo no cartão automático, nem percebe. Só que anotando nesse tipo de gasto, eu percebia que eu tava gastando mais de 1.000 reais com Uber. Na época da faculdade, eu comia um salgado, de vez em quando eu saía com a minha namorada, 80 reais no Outback, que era o mais caro, hoje em dia tá muito mais caro que isso. Eu achava que eu não tinha gastado mais de 300, 350. Mais uma vez, tinha gastado mais de 1.000 reais no mês sem nem perceber. É esse tipo de acompanhamento que você pode fazer, que você vai perceber para onde seu dinheiro está indo e pode otimizar sua vida sem tanto sacrifício, como se você tentasse cortar seus gastos sem saber para onde seu dinheiro está indo. Ah, e ela tá de graça no meu grupo do Telegram, chama Planilha de Orçamento Pessoal Bora Investir, que é da B3, e o link para entrar lá tá aqui na descrição. Bora voltar lá para fora. E esse tipo de acompanhamento foi fundamental quando eu decidi que eu ia sair do banco e depender exclusivamente dos meus ganhos com a Economy. Como eu já sabia para onde ia meu dinheiro, tudo categorizadinho, eu fui enxugando várias coisas aos pouquinhos. Eu vendi minha SUV, porque passei a contar com um salário muito menor, então eu vendi meu carro. Eu morava sozinho, eu passei a dividir apartamento com mais 2 amigos. Tudo isso com um único objetivo:
reduzir meu custo fixo para ter mais liberdade financeira e antecipar meus graus de liberdade. Quer saber minha maior lição disso tudo? Quando você reduz seu custo fixo, você compra mais tempo para você, indiretamente. Tempo é a moeda mais importante quando você quer mudar de vida. Pegar seu dinheiro, gastar ele com ostentação e coisa para impressionar os outros, pode estar significando que você tem que fazer hora extra, enquanto você podia estar se dedicando a qualquer outra coisa, inclusive um projeto pessoal seu. Se você quer mudar de vida com consciência, com estratégia, se inscreve aqui no Economic para acompanhar essa série completa. Eu sou o Cezito, economista, já trabalhei em consultoria, em banco, mas eu não aguentava mais. Eu troquei tudo isso por um salário bem mais baixo e tô morando num sítio com um ninho, em vez da SUV que eu tinha, e muito mais feliz, com uma vida que traz mais sentido para mim. E uma das coisas mais importantes que me deu segurança foi ter reserva, que eu construí justamente porque eu tinha controle do meu orçamento, de quanto eu ganhava, de quanto eu gastava e de como eu gastava, que talvez seja o mais importante. E eu sempre consegui ver com muita clareza onde fazia sentido economizar sem muito sacrifício para eu investir, criar minhas reservas e ter mais segurança e autonomia para tomar decisão como a que eu tomei e me trouxeram até aqui. Nessa época, para minha vida pessoal, eu tinha uma reserva de 9 meses do meu custo de vida e no Economic eu reservei o suficiente para bancar um ano da empresa, inclusive o salário da galera que trabalha comigo até hoje. Na prática, se tudo desse errado, eu ia ainda ter 9 meses para repensar toda a minha vida pessoal e até um ano para ver se a empresa ia se sustentar. Cara, isso muda completamente o jogo, porque você sai da lógica da agonia, do desespero e entra numa mentalidade mais estratégica. Eu tenho fôlego, eu posso testar, eu posso me reinventar, dá até para começar tudo de novo do zero se precisar, né? E não adianta só ter reserva, tem que saber onde deixar essa grana. No meu caso, eu deixei a maior parte desse dinheiro no Tesouro Selic e uma outra partezinha menor num CDB de liquidez diária que é protegido pela FGC. Nada de risco alto para esse tipo de investimento de reserva de emergência. Essa previsibilidade era o que me dava paz, tranquilidade para continuar acreditando nesse projeto, que há muito tempo é meu sonho de equilibrar vida e trabalho. Depois da reserva, meu próximo foco foi como manter minha renda mínima sem precisar voltar para o banco, sem voltar para o mercado financeiro tradicional. E a resposta não veio do dia para a noite. Teve uma época, inclusive, relativamente longa, que o Economic dava prejuízo. E emocionalmente, isso pesava demais para mim. Eu acho que para muita gente também não é fácil ver a empresa que você acreditou tanto, o projeto que você sempre acreditou, fechar no vermelho mês após mês. Só que como eu já tinha otimizado, já tinha diminuído meus gastos fixos e tinha essa segurança financeira, esse colchãozinho, eu consegui segurar a onda com relativa calma. Eu sabia que coisas desse tipo fazem parte do processo, fazia parte do plano, e eu tinha um colchão financeiro justamente para passar por isso. Aos pouquinhos eu fui começando a construir outras fontes de receita, mesmo que fossem pequenas. Então eu já dei curso dentro de empresa, eu já dei palestra, já fiz vídeo patrocinado, já dei mentoria. Cara, eu já fiz muita coisa e aí devagarinho essa situação foi mudando, né? Foi saindo do vermelho e o Economic foi entrando no azul de novo. Aí, cada R$100 a mais que eu tinha de dinheiro entrando de receita, eu pensava, como é que eu posso reinvestir isso no meu projeto para ganhar ainda mais liberdade, para otimizar e ele cada vez ser mais rentável? O que eu sempre quis de verdade era reinvestir toda a grana que entrava, tudo no Economic para contratar mais gente, para me ajudar, pagando bem essa galera para justamente achar gente boa de verdade, e eu consegui focar cada vez mais em ficar só na parte de criar conteúdo. Parece que não, mas fazer vídeo pro YouTube, pro Instagram, tem muita coisa por trás. Tem que correr atrás de cliente, tem que responder e-mail, tem que revisar contrato, chamar algum advogado, se for o caso, para alguma coisa que você não domina, usar ChatGPT para todos esses tipos de coisa. É muita atividade que você tem que fazer. Tudo de uma vez que, se você tivesse num ambiente CLT, ia ter outros departamentos, outras equipes para te ajudar. Mas foi fazendo esse tipo de coisa que eu fui virando o jogo, consegui ir contratando mais gente para me ajudar, eu ficar só na atividade principal, e foi assim que eu fui virando o jogo. Se essa conversa até aqui já te ajudou de alguma maneira ou te fez repensar seu plano de vida, deixa um like aqui embaixo, não custa nada para você e me ajuda a levar esse conteúdo para mais gente. Alguma vez você já tentou começar sua reserva ou ainda nem sabe por onde começar? Comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Então, se eu fosse resumir o que eu acho que você precisa fazer para montar seu plano de liberdade, descobre quanto custa a sua vida hoje, por exemplo, com aquela planilha que eu mostrei agora há pouco. E quanto custaria uma vida simples que te faria feliz? Faz essas contas, mas cuidado para não projetar uma vida utópica, fora da realidade, que nem você ia conseguir manter isso com consistência na prática.
Faz isso com vontade, mas sempre com o pé no chão. Monta uma reserva de pelo menos 6 meses para você conseguir manter seus gastos mais essenciais. Só não adianta deixar parado na poupança. Você pode investir, por exemplo, no Tesouro Selic ou num CDB de liquidez diária que tem cobertura da FGC. E hoje em dia, com a Selic alta, as duas opções são bem seguras e estão rendendo bastante. Reduz seus custos fixos, principalmente aqueles que a gente está gastando dinheiro só para alimentar o ego, para impressionar os outros, do que de fato para se satisfazer com aquele consumo, né? Para nos deixar em paz. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é alguém que gosta de andar de bicicleta. Você pode ter uma bike de R$1.000 ou você pode ter uma bike de R$20.000. As duas representam o mesmo estilo de vida, mas padrões de vida totalmente diferentes. Dá para você ter o estilo de vida que você quer, mas gastando muito menos do que talvez você esteja hoje. Se você não é CLT, você tem que ter identificado bem claramente quais são suas principais fontes de receita, de onde vem seu dinheiro e ir pensando, sem pressa, o que você pode criar como nova fonte de renda no futuro, paralelamente a isso que você está fazendo hoje. Foi exatamente isso que eu fiz com o Econoic. Eu tinha minha carreira no banco e eu fui construindo o projetinho do Econoic, inicialmente sem ganhar nada, para aos poucos ele ganhando corpo. Pode começar pequeno, mas faz isso com constância. Reserva um tempinho do seu dia, da sua semana e vai pensando nisso. E vai testando essas suas ideias, esses seus projetos, enquanto você ainda tem a segurança de uma outra fonte de renda. Eu acho que só depois que a coisa fica um pouquinho mais encorpada, é que você devia pensar em sair do seu emprego, de onde está te sustentando hoje. Eu sempre indico para quem me segue para não largar tudo de repente, é para ir preparando o terreno para poder largar aquele ambiente que não tá mais legal para você, que tá te prendendo, e ter uma base, um caminho mais seguro para você seguir em seguida. No próximo vídeo eu vou contar um erro que eu cometi nesse processo, que eu só percebo hoje, que quase me fez desistir de tudo. Não é só botar na planilha, na ponta do lápis. Tem que lidar com a ansiedade, com a insegurança que tudo isso vai causar, e com as expectativas que a gente mesmo cria. Se essa conversa te ajudou a entender como montar um plano mais realista para você mudar de vida, tem 2 vídeos que podem ser seu próximo passo. Um deles aqui do lado mostra como calcular exatamente quanto dinheiro você precisa para viver com liberdade, com direito a planilha e tudo, diferente da de hoje. E um outro mostra como fazer R$200 por mês virar mais de 1 milhão se você tiver paciência e estratégia e seguir as diquinhas do Econoic de investimentos seguros e que estão rendendo bastante hoje em dia. Escolhe um aí e a gente continua a conversa.